Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, glória a Jesus. Mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos preparou para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje eu te convido para nós ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui, nós vimos o poder motivador da evangelização. Nós podemos dizer que Atos, capítulo 1, versículo 8, é um texto, áureo da obra missionária da igreja na face da terra, que nos incentiva, a igreja a evangelizar. Esse texto é a chave do fervor missionário das igrejas evangélicas e pentecostais. Nesse texto sagrado, nós vimos que o Senhor Jesus, ele revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão missionária da igreja na terra. Sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, a igreja não conseguiria evangelizar. Sem a direção do Espírito Santo, sem a instrução do Espírito Santo, a igreja, nós não conseguiríamos evangelizar, E agora nós vamos ver, então, sobre o poder do Espírito Santo na pregação. A palavra grega para poder encontrada nesse versículo é dunamis, de onde surgiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão de graça e de milagres na obra de evangelização mundial. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dínamo divino se manifesta, o lugar treme. Em Atos capítulo 4, versículo 33, a Bíblia também afirma que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Em Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo também vai afirmar que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo vai nos dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo cita essa mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo afirma que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, nós vimos que sem o Espírito Santo não há poder milagroso, e sem esse poder glorioso, também não haverá testemunho eficaz. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo.
né? Pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Nós vamos ver então isso lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3 ao 4. Né? Então, esse é o poder da evangelização das igrejas, né? É os dons, né, que Deus distribui, né, na igreja, né, sobre os irmãos, né? E cada um Deus usa de uma forma, né? Por isso que ocorre poder, ocorre milagres, né? Ocorre tantas coisas, ocorre a libertação também através do Espírito Santo, né? Então, sem o Espírito Santo, a igreja não conseguiria avançar, não conseguiria pregar o evangelho, não conseguiria, né, testemunhar, não conseguiria até mesmo nem orar pelas pessoas, né, que muitas vezes, né, o Espírito Santo dá a oração revelada, né, do que a pessoa está passando, da situação que a pessoa está enfrentando, né. Então, tudo isso, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para continuar, para fazer a obra do Senhor, para nós não depender de nós mesmos, né? Para nós não depender da sabedoria humana, né? Mas da sabedoria que vem do céu, que vem de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos instrui, é só nós estar íntimos de Deus, né? É só nós parar para ouvir a direção que Deus quer nos dar, né? Eu sempre digo que nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo muitas vezes ele tenta falar conosco e nós estamos com nossos ouvidos tapados, né? Não conseguimos ouvir a direção do Espírito Santo, né? Nós queremos muitas vezes seguir conforme a nossa vontade, conforme a sabedoria terrena. E sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos, então, fazer essa grande obra. Nós precisamos da instrução, da direção do Espírito Santo para que a igreja do Senhor continue avançando, né? E para que Deus, né, opere milagres, maravilhas, né, poder, derrame sobre as igrejas, né, tantos prodígios do céu, né, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa, né, avançar aqui na terra, né, fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor Jesus, evangelizando, né, conforme o Espírito Santo for te direcionando. Tenha intimidade com Deus, porque se você tiver intimidade com Deus, Deus vai clarear a tua visão e vai te dar a direção aonde você deve ir, para quais pessoas você deve, né, ir falar porque estão precisando. Às vezes é um vizinho, às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, né? São tantas pessoas que estão precisando de uma palavra, que ainda não receberam uma palavra de Deus, né? E as pessoas estão sedentas por uma palavra de Deus. Então, que você possa ser instrumento de Deus aqui nessa terra, para semear a palavra de Deus, para evangelizar em nome de Jesus e para levar, né, para fazer o ide do Senhor aqui nessa terra, para levar a palavra do Senhor a todo sedento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.